Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Wang e você está no Talk. E hoje vamos falar sobre o porquê eu voto em Lula e do porquê você também deveria votar em Lula e no PT já nas próximas eleições. Bom, mas antes de tudo eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha neste vídeo, ative as notificações e indique o canal para os amigos, pois é apenas nesta forma de união que podemos conscientizar as pessoas para que possamos sair desse atoleiro, em que o Brasil se enfiou. É uma coisa inacreditável, realmente não dá para acreditar. E para isso, para essa conscientização acontecer, nós vamos falar dos avanços que o Brasil teve nos governos do PT. Essa é a justificativa do porquê votar no PT nessas eleições que se aproximam, E tanto que os avanços obtidos pelo povo brasileiro no período de 2003 a 2015, respectivamente, nos governos de Lula e de Dilma, eles são indiscutíveis, Não tem como a gente criar parâmetro com o período atual que vivemos, Não tem como comparar, a grande verdade é essa, não tem comparação. Mas mesmo assim, certa parte da população brasileira, sei lá, parece que se esqueceu desses avanços, Ou de forma mesquinha, ignorante e medonha, prefere não enxergá-los e assim acaba optando por flertar com retrocesso, com o fascismo. E nesse período dos governos de Lula e de Dilma, nós tivemos muitos avanços. E eu posso citar alguns deles, como 20 milhões de novos empregos, aumento da renda das famílias, aumento do salário mínimo de 76% acima da inflação. E é claro, nós tivemos grandes programas sociais, como o Bolsa Família, onde mais de 33 milhões de brasileiros chegaram a sair da pobreza. Tivemos uma inflação, digamos, bastante controlada, de 6,2% em média ao ano. Tivemos também uma forte expansão do crédito. Pontuamos a educação, da creche à universidade. O Brasil teve o privilégio de ter novos programas de saúde, farmácia popular, mais médicos, SAMU. Foram mais de 7 milhões de moradias financiadas para a população de baixa renda. Também tivemos a descoberta e regulamentação do pré-sal e, por fim, o Brasil passou a ter 382 bilhões de dólares em reservas. Vamos falar mais a respeito disso. E eu posso até entrar em mais detalhes sobre o que eu estou falando e do porquê eu vou votar em Lula e no PT. Nos governos do PT, o crescimento da economia teve um conteúdo que vai marcar a história brasileira. E na realidade vai marcar não, já marcou, Tanto que diversos problemas que minaram o crescimento da economia no passado foram enfrentados com seriedade. E assim o Brasil cresceu forte, Proporcionou uma redução da vulnerabilidade externa, nesse caso, que no passado veio e acabou quebrando a nossa economia por diversas vezes. Gerou um volume de reservas internacionais de 382 bilhões de dólares. E o Brasil cresceu distribuindo renda para a população, principalmente a população mais carente, a população mais vulnerável. E com essa retirada de 33 milhões de brasileiros da pobreza, e chegando a trazer mais de 40 milhões de brasileiros para uma nova classe média. Foi uma coisa incrível, coisa que era imaginável no passado. E apesar de todo o agouro da grande mídia e da direita golpista, diga-se de passagem, houve sim o controle da inflação, que ficaram mantendo seus índices médios de 6,28% ao ano. Para falar a verdade, eram até índices um tanto quanto altos. Mas vamos lembrar uma coisa, que esses índices eram os menores, foram os menores nos últimos 73 anos. E assim o Brasil, nesse crescimento constante proporcionado pelo PT, reduziu seu endividamento com um recuo de 60% para 36% do PIB. Ou seja, é uma coisa realmente fantástica para um país que estava literalmente quebrado. E vale lembrar também que o Brasil, no período do PT, cresceu valorizando e protegendo a democracia. Um fato muito importante a democracia no nosso país. Uma valorização extrema da democracia. Coisa que no passado não existia, porque a gente sempre viveu em regimes autoritários, militares, ditatoriais. Estamos voltando a viver isso hoje. Não existe mais liberdade democrática. É uma coisa muito complicada a gente estar vivenciando isso e ficarmos quietos. Não podemos deixar isso acontecer. Esse é mais um motivo de eu estar votando em Lula também. E o que a gente está vivendo hoje? Estamos vivendo tudo ao contrário disso. A gente vive num retrocesso constante e veloz em todas as políticas sociais. No governo do PT, o Brasil gerou quase 20 milhões de novos empregos. Vocês têm uma ideia do que são 20 milhões de novos empregos? É uma coisa muito grande. Tanto que o número de empregos formais lá no período de 2002 era de apenas 28 milhões e saltou para 48,1
61 milhões em 2015. A CLT, no caso, em nenhum momento chegou a fazer um impedimento para a geração desses novos empregos e muito menos empecilho para o desenvolvimento do Brasil. Os governos do PT houve a criação de 24 milhões de novos contribuintes à Previdência, o que garantiu estabilidade das finanças da Previdência Social por 12 anos. E hoje, nesse governo genocida, nós não temos mais nada. Inclusive, muito se atribui a essa estagnação que vivemos, e o desemprego atual à CLT, o que é mentira absoluta, assim como é tudo nesse governo. Os números mostram isso. E a gente tem que lutar de forma árdua para voltarmos a ter esses patamares, pois essa reforma trabalhista que está por aí não for revogada, ou reescrita, o povo brasileiro vai ter apenas um trabalho semi-escravo, num país terceirizado de grandes potências como Estados Unidos e a China. E vale lembrar também que os operários de lá já estão ganhando uma média, digamos assim, de 17% a mais do que os brasileiros. O Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego do mundo. Vocês sabem o que é isso? O desemprego no Brasil é mais do que o dobro da taxa da média global. E também é o pior. É uma coisa inacreditável. Entre os integrantes do G20. O governo fascista de Bolsonaro culpa a pandemia por isso, e a gente sabe que é mentira. Inclusive os analistas que esperavam uma retomada e uma perspectiva melhor para esse ano 2021 estão se frustrando, porque o que a gente vê, infelizmente, é que o Brasil cresce numa média muito menor do que a dos países emergentes. Também cresce muito menos do que a média global. Isso é culpa de uma inexistente política econômica gerida por Bolsonaro, Paulo Guedes e seu asseclas. E assim nota-se nitidamente que a fome voltou. E ela só não está mais visível nas ruas, também como está mais visível nos indicadores, mostrando que esse problema que estava em vias de ser superado anos atrás no governo do PT, voltou a ser um dos problemas mais sérios aqui no Brasil. Hoje, mais da metade da população brasileira sofre algum grau de insegurança alimentar, ou pelo menos 15% convive com a falta diária e constante de não ter o que comer. A fome e a pobreza andam juntas. E tudo isso é uma coisa que estava sendo combatida nos governos do PT e voltará a ser combatida novamente com o PT na presidência da República e nas câmaras e no Senado. E isso é muito importante frisar, pois não é apenas o Lula na presidência que vai fazer diferença. Nós temos que eleger deputados estaduais, deputados federais, senadores na mesma base aliada do PT, Ou seja, vamos votar, colocar a esquerda para fazer base, para fazer peso, para fazer consistência, uma Câmara forte, nós temos que ter um Senado forte, nós temos que ter participação para que as coisas realmente venham a ocorrer nesse país. E não tem como culpar o vírus pela fome, não. A fome já estava sendo colocada no cenário brasileiro a passos largos, logo após aquele golpe que sofreu a Dilma. É uma coisa triste de falar, mas é a verdade. O vírus, a pandemia, apenas acentuou essa desgraça toda, apenas antecipou o mergulho do Brasil no mapa da fome. Mas vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Na época do PT a situação era outra. A renda disponível das famílias aumentou e muito, E aumentou por várias razões. Com os milhões de novos empregos criados, a massa salarial, todos os salários recebidos pelos trabalhadores, aumentou muito realmente a renda do brasileiro. Nos governos de Lula e Dilma, o salário mínimo teve reajustes reais acima da inflação. Vamos voltar a frisar isso aí. Foram reajustes de 76,67% acima da inflação. Um dos maiores da história brasileira. E também na maioria dos anos dos governos do PT, o Brasil viveu uma situação de pleno emprego, ou seja, nós tínhamos um desemprego inferior a 5%. Isso aí valorizou a mão de obra e forçou também os reajustes salariais. Na época do PT era diferente, bem diferente mesmo. E não sei o que estou falando, são os números que mostram isso. Tanto que nos governos do PT, através do trabalho em políticas sociais sérias e comprometidas com a população e alinhado a uma corajosa política econômica, tornou o Brasil assim a sexta maior economia do mundo. A sexta maior economia do mundo. E novamente não sei eu que estou falando, são os números. A história mostra isso. Isso é trabalho do PT, um trabalho que tem que voltar. Esta é a política que o Brasil precisa ter de volta. E vamos lembrar que foi criado também o Bolsa Família no governo do PT. Foi o maior responsável pela redução da pobreza extrema no Brasil. Lula criou o Bolsa Família em 2004 e os gastos com o programa cresceram gradualmente em seu governo e no governo Dilma. No governo Dilma cresceram ainda mais. 14 milhões de famílias eram beneficiadas pelo Bolsa Família, que tinha como foco as famílias extremamente pobres e
pobres. Em contrapartida, né, essas famílias cumpriam compromissos nas áreas de saúde e na educação, coisas que literalmente foram extintas nesse governo, tanto a saúde, a educação e o Bolsa Família, que ao invés de ter sido melhorado e ampliado, ele foi destruído em troca de uma proposta eleitoreira chamada Auxílio Brasil, uma proposta que tem data de início e data de finalização, né? Pois como o próprio Paulo Guedes disse, já não tem como manter esse auxílio, eles não vão ter como manter esse auxílio proposto até o fim de 2022, ou seja, é puro golpe eleitoral para que Bolsonaro tente se perpetuar no poder, para que essa política entreguista tente se perpetuar no poder. Né? Na época de Lula e Dilma havia uma distribuição de renda e mais uma geração crescente de novos empregos, ou seja, tínhamos emprego crescendo e tínhamos uma distribuição de renda. Isso permitiu que o pobre tivesse realmente dignidade. O pobre podia fazer suas refeições diárias, podia ter seu filho na escola, na universidade, né? Podia viajar. Tanto que o Guedes falou que a culpa muito disso aí era das empregadas, das domésticas que estavam na Disney. Quer dizer, pobre não pode viajar, pobre não tem direito de ir para a Disney, né? O pobre podia comprar seu carrinho, né? Ele podia planejar comprar uma casa, né? Com o programa Minha Casa Minha Vida, que, diga-se de passagem, ampliou o acesso à casa própria para quase 8 milhões de famílias. E o que nós temos hoje? Pensa bem, o que nós temos hoje? Temos uma população que era pobre e foi levada a uma classe média, e essa classe média está se tornando pobre de novo. Entendeu? E o pobre está se tornando cada dia mais pobre. Pobre a ponto de ter que brigar por resto de osso, comprar pé de galinha, ser empreendedor, né, como entregador de aplicativo. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Não temos uma política de geração de renda, não temos uma política econômica, não temos nada que venha cuidar, que venha a olhar pela população mais pobre e mais carente. Isso não acontecia nos governos de Lula e de Dilma. Isso não acontecia nos governos do PT. Era uma maravilha? Tinham problemas para ser enfrentados? Sim, tinham muitos problemas ainda a serem enfrentados, mas nunca no estágio que nós estamos hoje. Esse é um dos grandes motivos pelo qual eu voto em Lula e no PT. E falando em entreguismo, né, Bolsonaro, presidente inepto, né, e seus vassalos, Paulo Guedes e toda a corja, estão promovendo um desmonte entreguista das estatais do empresariado estrangeiro, né? Ou seja, capital privado e tudo mais. Tem a Agência Brasileira Gestora de Fundos, Garantidores e Garantias, a CBTU, Companhia de Trens Urbanos lá de Minas Gerais, a CESA Minas, né, as Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, a Codesa, que é a Companhia de Docas do Espírito Santo. Eles querem entregar os Correios também, a Eletrobras, a Engea, né, que é a empresa gestora de ativos, a Nuclep, né, a Transurb, né, que é a empresa de trens urbanos de Porto Alegre. E se deixar, na realidade, até a Petrobras vai para o saco. Bolsonaro mesmo já falou que ela é um pesadelo, ele quer se livrar da Petrobras. E isso tudo aí vem com a desculpa de desonerar o governo e trazer recursos para o investimento interno. E a gente sabe que tudo isso é mentira, visto que nos governos do PT o Brasil bateu recordes de investimento estrangeiro sem vender nenhuma estatal. Nós tivemos retorno, nos tornando a sexta maior economia do mundo sem ter que vender nenhuma estatal. E assim foi blindando nossa economia, né, contra as crises externas de grande magnitude. Isso que o PT fez, né? O Brasil, nos governos do PT, pagou todas as dívidas junto ao FMI, dívidas que foram herdadas, diga-se de passagem, do governo Fernando Henrique, e ainda conseguiu acumular reservas em dólares como nunca antes nesse país, né? Para se ter uma ideia, no final do governo Lula, em 2010, as reservas internacionais em dólares eram de 289 bilhões de dólares. E no governo Dilma elas atingiram a marca de 369 bilhões, sem vender nenhuma estatal. Não que eu seja contra vender alguma coisa, privatizar alguma coisa, mas em contrapartida nós temos que ter um retorno disso. E nessas propostas de Bolsonaro e Paulo Guedes, nós não temos proposta alguma, nós não temos retorno nenhum. Nós vivemos em cima de golpe e entrega, sabe? Nós temos a PEC do calote, onde o Bolsonaro literalmente deu um calote em todas as dívidas do governo para fomentar a sua picaretagem eleitoreira chamada auxílio emergencial, auxílio Brasil, para auxílio caminhoneiro, para auxílio não sei mais o que, para emenda parlamentar. É isso que nós estamos vivendo. Tudo isso para tentar se perpetuar no poder. E na época nós tivemos um crescimento enorme na época do PT. E hoje nós não estamos vendo nada disso. O que nós vemos é apenas golpe sobre golpe, corrupção sobre corrupção, né? Cara de pau,
canalice, mesquinharia. É isso que está acontecendo. E hoje, né, no caso, após o golpe engendrado em cima da presidente Dilma, nós temos um governo que tem vocação autoritária, né, e repressiva, que destrói e deforma todas as políticas públicas, colocando todas as instituições, eu diria que de joelhos, né, sempre trabalhando a seu favor. A população, o brasileiro não importa para esse governo, e nem mesmo para esta tal terceira via que tento colocar em alta. Nem para Bolsonaro e nem para essa terceira via, né? Esse Moro, a elite, o empresariado, sabe, os golpistas, a extrema-direita, a direita quer colocar no poder. É uma coisa muito difícil de compreender, né? E isso é inadmissível. E são por estes e outros muitos motivos que eu voto no Lula e no PT. Até porque, ao contrário de Jair, que só destila ódio e promove exclusão, Lula, logo em seus primeiros dias de governo, deixou um imenso legado de inclusão e respeito. O governo do PT fez isso. Ele fez inclusão e respeitou as pessoas. Nos governos do PT tudo foi valorizado também, inclusive na área dos direitos humanos. Temos o combate à homofobia e direito das mulheres, proteção à criança e ao adolescente, combate ao trabalho escravo, promoveu também estímulo e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Ou seja, foram inúmeros os ganhos no Brasil nos governos do PT. Eu posso até fazer um apanhado geral, só para... porque é muita coisa, não tem como a gente ficar detalhando. Nós vamos ter 5 horas de vídeo aqui, entendeu? Nós tivemos o FIES, o ProUni, o Pronatec, o Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, o PAC 2, o Mais Médicos, o Brasil Sorridente, o SAMU, tivemos o Cidades Digitais, o Brasil Conectado, Ciência Sem Fronteiras, o Bolsa Família, né? Tivemos o Saúde Não Tem Preço, a Rede Cegonha, o Jovem Aprendiz, o Programa Crescer, Programa Nacional de Microcrédito, né? O Água para Todos, né? Tivemos o programa Cisternas, Farmácia Popular, programa Brasil Sem Miséria, tivemos também a Agricultura Familiar, tivemos o SISU, né? E tivemos muito mais, né? Tudo isso veio do governo do PT. E o que nós temos vindo desse atual governo, né? Desse atual governo inepto e ignorante? Não temos nada. Tem alguma real mudança promovida pelo governo do Jair Messias que tenha sido voltada para a população brasileira, principalmente para a população mais carente? Pode procurar, não tem nada, de verdade, não tem nada. E eu não quero mais isso não, eu não quero, e eu acredito que você também não queira. A gente quer um Brasil que anda para frente, que funcione, um Brasil de oportunidades para todos, como era antes no governo do PT. E sim, a gente quer isso e a gente vai voltar a fazer isso, a gente vai voltar a ter isso. E essa é a nossa oportunidade de termos isso, de ter um país que funcione de verdade. E vai ser uma volta um tanto quanto complicada? Sim, eu digo que vai. Até porque o estrago que foi feito é muito grande, né? Mas com uma política de trabalho sério, uma política séria, a gente consegue colocar o Brasil nos trilhos de novo. E nós temos o Lula para isso, né? Ainda bem que a gente tem o Lula, ainda bem que nós temos o governo do PT. E é um governo que já foi testado e foi aprovado, né? Não só pelo brasileiro, mas pela população mundial. Todo mundo comprova e aprova a gestão do PT no Brasil, né? Porque o Brasil é um grande player mundial. E a só vê a repercussão mais do que positiva que Lula teve no exterior, né, perante a vergonha que temos que passar com a imagem do tal Jair Messias. Jair Messias é uma vergonha, totalmente ao contrário da receptividade de Lula. Lula foi recebido como chefe de Estado, sabe, pela França. Lula esteve no Parlamento Europeu, Lula conversou, Lula discursou para meio mundo, Lula foi aplaudido em pé. E Messias? Motivo de piada? A verdade é que a direita fascista morre de medo de ter uma nação forte, onde o povo tem a vez, onde o povo tem a renda, a educação, trabalho e oportunidade. E o governo do PT estava fazendo isso, né? E a única forma que tiveram de brecar tudo isso foi através do golpe contra Dilma e a prisão de Lula, né? Comandada e orquestrada pelo tal, novamente, Sérgio Moro. Esse aí que se diz agora a solução para o Brasil. Os governos do PT mostram a quantas andou, a quantas caminhou o Brasil. É só fazer um comparativo, sabe? É incomparável, né? E então não cai nessas mentiras, não acredito nessa conversa de terceira via, porque não existe uma terceira via. O que nós temos é isso, temos um retrocesso desgraçado que está nas mãos de Messias, do Jair Messias, o grande mito, né? Essa coisa fantástica que acabaram elegendo, sabe-se lá por quê, né? Se deixaram levar pela mídia golpista. E olha o estrago que nós temos aí. E novamente, essa mesma mídia golpista está aplicando essa mesma conversa para elencar um Sérgio Moro ao pleito de presidente da República.
E é inadmissível isso. Nós vamos ter mais do mesmo, só que sem um Bolsonaro à frente. Nós não queremos mais isso. Eu, particularmente, não quero mais isso. E eu creio que você, como cidadão realmente de bem, um cidadão que trabalha, que paga imposto, que está aí firme, se matando, sustentando sua família, você também não quer isso. Pô, meio quilo de café hoje custa R$18. Um botijão de gás de 13 quilos custa R$130, R$120. Um litro de gasolina custa R$7. E nós estamos vivendo um troco de quê? Pagamos isso para quê? A gente vê a pobreza gritando, crescendo, aumentando. Sabe, não tem comida, não tem nada, não tem perspectiva, não existe futuro. Vídeo Enem, vídeo um número reduzidíssimo de inscrições no Enem, entendeu? O brasileiro está perdendo a esperança, a gente não pode deixar o brasileiro perder a esperança, a gente não pode perder a esperança. É por isso que eu voto no PT, é por isso que eu voto no Lula, e é por isso que você também deveria votar no PT. O momento é esse de mudança. Então converse com mais pessoas, mostre os fatos. Sabe, é importante, nós temos verdades colocadas em meio a tantas mentiras. E é isso aí, meus amigos, é isso aí, minhas amigas. Deixem nos comentários o que vocês acham disso, se inscrevam no canal, deixe seu joinha no vídeo, ative as notificações e indique também para os amigos, né? Isso aí acaba nos motivando a continuar esse trabalho de conscientizar e também trazer convidados aqui, né? A gente sempre traz convidados. E são convidados agregadores, pessoas que pensam, pessoas que trazem alguma coisa boa para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado, para a nossa vivência nessa terra, né? Para essa experiência que nós temos aqui, que nós chamamos de vida. E é muito bom ter vocês por aqui, tá? E outro detalhe, se você puder, e é claro, se você quiser colaborar com o Talk, nós temos aí a nossa chave Pix, está aqui no rodapé do vídeo. E todo o apoio sempre é muito bem-vindo, pois você sendo um apoiador, você ajuda na manutenção do canal, para que eu possa dedicar ainda mais tempo a ele e a projetos maiores, projetos de verdade, sempre em prol de uma sociedade realmente mais plural, né, e benéfica para todos nós. A conscientização, uma boa conversa, sempre é muito bem-vinda, mas uma conversa racional, uma conversa inteligente, tá bom? E quem quiser também, né, siga a mim e ao Talk também nas outras redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? E como eu disse novamente, vai ser muito bom ter vocês por aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Pense no que eu estou falando, que agora é a hora da nossa mudança. Nós temos Lula, temos PT, e é por isso que eu voto e os números estão aí, tá bom? Então analisa, verifica e vê se eu estou errado. Um grande abraço a todos. Até mais.